Sabes o que é deitar-te e a cabeça não desligar? Não é sono, não é descanso, é o teu corpo em alerta, mesmo deitado. E se te dissesse que esse momento, aquela noite sem dormir, pode ser o sinal mais importante que o teu corpo alguma vez te deu? Sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te 10 minutos para ti. Hoje quero falar contigo sobre o sono. Não sobre técnicas de meditação, nem sobre suplementos, sobre o que acontece quando o sono desaparece e o que é que isso significa. E então começo-te por fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que acordaste verdadeiramente descansada? Não é assim mais ou menos, não é bem, mas sim verdadeiramente descansada. Se tiveres de pensar muito para me responder, então é porque este podcast é para ti e continua a ouvir-me. O nosso corpo não mente e quando o sono desaparece, não é por acaso. É como se o nosso corpo nos estivesse a dar um recado. E então eu vou contar-te o que é que me aconteceu. Não foi assim de uma vez, do dia para a noite, foi gradual, como normalmente quase tudo o que importa na nossa vida. Primeiro foi uma noite sem dormir, depois 2 noites seguidas, depois 3, e um dia dei-me conta que havia semanas, meses a dormir 3, 4 horas por noite. Não era bem insónia no sentido de não conseguir adormecer, porque eu até conseguia adormecer relativamente bem. O problema é que eu acordava às 3, 4 da manhã e a cabeça não desligava. Eu deitava-me, acordava e começava. A lista do dia seguinte, as coisas que tenho que fazer, o projeto que tenho que pensar, ideias para isto, ideias para aquilo, uma conversa que tinha que ter, um filho que tinha que levar ao médico, o outro que tinha que levar à atividade, o trabalho, as compras, o supermercado, tudo. Eu estava deitada, mas no fundo eu estava a trabalhar. No limite, o corpo até descansava, mas a cabeça nem pensar. Talvez reconheças isto, ou talvez contigo seja diferente, talvez tenhas alguma dificuldade em adormecer e depois acabas por acordar à meia da noite, ou então como eu, que não tenho dificuldade em adormecer, mas acordava à meia da noite e depois tinha muita dificuldade em voltar a dormir, ou então até pode acontecer que adormeces lindamente, acabas por ter uma noite em que não acordas durante a noite, mas quando acordas, acordas esgotada na mesma. No fundo, são formas diferentes que o corpo tem de nos mostrar exatamente, ou de nos dar exatamente o mesmo recado. E qual é esse recado? É o nosso corpo, o teu corpo, está em alerta permanente. E alerta permanente não é viver, é sobreviver. Chegou então um dia em que eu não conseguia pensar. Não era cansaço de precisar dormir mais, era assim um cansaço diferente, uma coisa bem funda. Eu não conseguia ouvir ninguém. Eu precisava assim de um silêncio mesmo, de uma paz. Eu não conseguia processar uma conversa simples, um pedido tão simples. Pode-me só ir buscar aquilo. Eu não conseguia. E então comecei a ter que me deitar durante o dia, não para dormir, mas para estar em silêncio. Falei com o Nuno, com o meu marido, conversei com as minhas amigas mais próximas e percebi que era o meu corpo, não a mostrar-me uma fraqueza, mas a dizer-me: chega. E quando o corpo para, já
tentou não sei quantas vezes mostrar-nos, dar-nos vários recados, vários sinais, que nós, infelizmente, não ouvimos, e então a única linguagem que lhe resta é parar. E de facto foi o que eu tive que fazer. Parei. Não foi fácil, não foi um só dia, foi um processo lento, com alguns altos, com alguns baixos também. E uma das primeiras coisas que trabalhei para sair deste processo em que eu estava de estarem sempre neste alerta permanente foi de facto o sono. Não porque o sono em si fosse um problema, mas porque era o sintoma mais visível que o meu corpo me estava a dar. E vou partilhar aqui contigo o que eu mudei e que ainda hoje faço. Então, antes de me deitar, e às vezes, muitas vezes faço isso quando termino de trabalhar, quando fecho o computador, ou então, se não faço isso quando fecho o computador, faço ali a seguir ao jantar. E então, o que é que eu faço? Eu escrevo aquilo que me preocupa. Pode ser as coisas que eu vou ter que fazer amanhã, outras coisas que entretanto estão na minha cabeça, mas que me preocupam, que eu não vou resolver amanhã, mas que sei que vou ter que resolver um dia, ou que pensar nelas num dia, e então escrevo. Eu não resolvo. Esta hora, este momento do meu dia, não é para resolver. É só para escrever. Para tirar, no fundo, da cabeça aquilo que me preocupa e pôr no papel. Porque a minha cabeça não precisa de guardar aquilo que eu já escrevi. E quando não precisa de guardar, consegue descansar. E foi este o mecanismo que eu descobri de começar a mostrar ao meu corpo e à minha cabeça que o meu dia está a terminar e que a minha noite vai começar. Outra coisa que faço é o telemóvel. O meu telemóvel não tem notificações. A partir das 22 desliga-se. Fica em modo silêncio. E para além disso, não vai comigo para o quarto. Fica na sala. Porque o quarto é para descansar. Não é para estar disponível. Ah, vou só ver esta mensagem. Ah, vou só ver se recebi aquele e-mail. Ah, vou só ver isto. E depois estamos ali facilmente 15 minutos, 20 minutos a fazer scroll. E o cérebro, a nossa cabeça, precisa de perceber que o dia acabou. E portanto o telefone fica na sala a partir das 22 e nós vamos para o quarto fazer a nossa rotina antes de adormecer. E também, antes de adormecer, isto eu faço já deitada na cama, faço três perguntas muito, 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 muito simples. O que aprendi hoje? E é engraçado como acabo sempre por descobrir uma ou outra, ou foi uma frase, ou foi uma ideia, ou foi algo que li e que assim, olha que engraçado, aprendi uma coisa hoje. A outra pergunta é, o que é que eu desfrutei? São coisas às vezes tão pequeninas, como, por exemplo, agora estamos na primavera, o cheiro das flores. Olha, hoje já desfrutei porque senti o cheiro de relva cortada, que é assim uma coisa simples, mas que a mim me dá assim uma energia. E também a outra pergunta que eu faço é o que é que eu melhorei? Como vocês sabem, eu sou defensora de se nós todos os dias melhorarmos um bocadinho, quando passar uma semana já melhoramos bastante, quando passou um mês melhoramos ainda mais, e portanto esta coisa de todos os dias 1% melhor, para mim é essencial. E pode ser melhorar, olha, a gravar este podcast, pode ser melhorar a fazer um cozinhado, pode ser melhorar a escutar melhor um filho, alguma coisa que nós melhoramos no nosso dia a dia. E este momento não é um momento de gratidão forçada. No fundo, é redirecionar a minha mente, a minha cabeça, do que falta para o que foi o presente do meu dia, o que aconteceu no meu dia. Daquela lista infindável de coisas para o dia, para a semana seguinte, para aquilo que eu vivi hoje.
Não passei a dormir logo, 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 assim que comecei a implementar estas pequenas mudanças. Foi gradual, tal e qual como foi a minha perda de sono. Mas fui aprendendo a desligar, a criar espaço entre o dia e a noite. E a avisar o meu corpo de que a noite é um momento tranquilo, é um momento seguro. E, portanto, relaxa, descansa. Se hoje à noite te deitares e a tua cabeça não desligar, é um sinal. É um sinal que o teu corpo te está a dar. E estes sinais existem para ser ouvidos. E a pergunta não é como faço para dormir. A pergunta é o que é que o meu corpo me está a dizer? Leva esta pergunta contigo, sem pressa, para responder. E se quiseres começar por alguma coisa mais concreta esta semana, escreve então o que te preocupa antes de deitar, deixa o telefone fora do quarto e antes de adormecer, pergunta-te o que aprendi hoje, o que desfrutei e em que é que eu fui melhor hoje. Pequeno, simples, mas que muda tudo. Guarda então este episódio, pode ser útil voltares a ouvir num dia assim mais, ou depois de uma noite mais desafiante. E se conhece alguém que pode estar a viver esta situação, uma amiga que te disse que dormia mal e que acorda sempre cansada, então partilha este episódio. Às vezes a coisa mais útil que podemos dar a alguém é mostrar-lhe que não está sozinha. Um beijinho e cuida de ti.